Olá, gente! Estamos de volta às vésperas do Natal e eu espero que você passe essas festas de fim de ano ao lado das pessoas queridas, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus parentes. Eu espero que seja realmente uma época boa, de tranquilidade e, na medida do possível, com poucas ansiedades, porque eu sei que às vezes encontrar parentes, certos tipos de parentes no fim de ano, não é fácil pra todo mundo. Hoje eu venho trazer pra vocês como presente, como a verdadeira mamãe Noísa, eu venho trazer pra vocês um presente nesse Natal, mais um episódio do quadro Nocautes Literários, aquele quadro em que eu faço leituras integrais de textos e de contos famosos do Brasil e do mundo, e também faço um comentáriozinho depois. Hoje eu escolhi um conto de Mário de Andrade. Muita gente deixou de ler Mário de Andrade ultimamente, mas eu trago aqui pra vocês esse conto chamado O Peru de Natal, que mostra um Natal em família que não é exatamente assim exemplar, que não poderia estar numa propaganda de Chester ou de ave natalina turbinada por hormônios durante o ano inteiro. É um conto que você vai encontrar aqui nessa coletânea Vestida de Preto e Outros Contos, publicada pela Companhia das Letras. Mas, se você quiser ler o texto de graça na internet, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição, afinal, todos os textos de Mário de Andrade já estão em domínio público e a gente pode ler de graça legalmente. Então vamos lá, esse é meu presente para vocês. Relaxe e vamos ouvir a história. O Peru de Natal, de Mário de Andrade. O nosso primeiro Natal em família, depois da morte de meu pai, acontecida 5 meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato de felicidade. Gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas, nem graves dificuldades econômicas. Mas, devido principalmente à natureza cinzenta do meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz, acolchoado no medíocre, sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Meu pai fora de um bom errado, quase dramático, o puro sangue dos desmancha-prazeres. Morreu meu pai, sentimos muito, etc. Quando chegamos nas proximidades do Natal, eu já estava que não podia mais afastar aquela memória obstruente do morto, que parecia ter sistematizado para sempre a obrigação de uma lembrança dolorosa em cada almoço e em cada gesto mínimo da família. Uma vez que eu sugeri à minha mãe a ideia dela ir ver uma fita no cinema, o que resultou foram lágrimas. Onde já se viu ir ao cinema de luto pesado? A dor já estava sendo cultivada pelas aparências. E eu, que sempre gostara apenas regularmente de meu pai, mais por instinto de filho que por espontaneidade do amor, me via a ponto de aborrecer o bom do morto. Foi de certo por isso que me nasceu, essa sim espontaneamente, a ideia de fazer uma das minhas chamadas loucuras. Essa fora, aliás, desde muito cedo, a minha esplêndida conquista contra o ambiente familiar. Desde cedinho, desde os tempos de ginásio, em que arranjava regularmente uma reprovação todos os anos. Desde o beijo às escondidas numa prima aos 10 anos, descoberto por tia velha, uma detestável de tia, e principalmente desde as lições que dei ou recebi, não sei, de uma criada de parentes, eu consegui no reformatório do lar e na vasta parentagem a fama conciliatória de louco. É doido, coitado, diziam. Meus pais falavam com certa tristeza condescendente, o resto da parentagem buscando exemplo para os filhos e provavelmente com aquele prazer dos que se convencem de alguma superioridade. Não tinham doidos entre os filhos, pois foi o que me salvou essa fama. Fiz tudo o que a vida me apresentou e o que o meu ser exigia para se realizar com integridade. E me deixaram fazer tudo, porque eu era doido, coitado. Resultou disso uma existência sem complexos, de que não posso me queixar um nada. Era costume sempre na família a ceia de Natal.
Ceia reles, já se imagina. Ceia tipo meu pai. Castanhas, figos, passas. Depois disso, missa do galo. Empanturrados de amêndoas e nozes. Quanto discutíamos os 3 manos por causa do quebra-nozes. Empanturrados de castanhas e monotonias, a gente se abraçava e ia para a cama. Foi lembrando disso que arrebentei uma das minhas loucuras. Bom, no Natal quero comer peru. Houve daqueles espantos que ninguém não imagina. Logo minha tia solteirona e santa que morava conosco advertiu que não podíamos convidar ninguém por causa do luto. Mas quem falou de convidar ninguém? Essa mania! Quando é que a gente já comeu peru em nossa vida? Peru aqui em casa é prato de festa. Vem toda essa parentada do diabo. Meu filho, não fale assim. Pois falo, pronto. E descarreguei a minha gelada indiferença pela nossa parentagem infinita. Diz que vinda de bandeirante, que bem me importa. Era bem um momento para desenvolver as minhas teorias de doido, coitado, e não perdi a ocasião. Me deu de supetão uma ternura imensa por mamãe e titia, minhas 2 mães, 3 com a minha irmã, as 3 mães que sempre me divinizaram em vida. Era sempre aquilo, vinha aniversário de alguém e só então faziam peru naquela casa. Peru era prato de festa. Uma imundície de parentes, já preparados pela tradição, invadiam a casa por causa do peru, das empadinhas e dos doces. Minhas 3 mães, 3 dias antes, já não sabiam da vida senão trabalhar no preparo de doces e frios finíssimos e bem feitos. A parentagem devorava tudo e ainda levava embrulhinhos para os que não tinham podido vir. As minhas 3 mães mal podiam de exaustas. Do peru, só no enterro dos ossos, no dia seguinte, é que mamãe com titia ainda provavam num naco de perna, vago, escuro, perdido no arroz-alvo. E isso mesmo, era mamãe quem servia, catava tudo pro velho e pros filhos. Na verdade, ninguém sabia de fato o que era peru em nossa casa. Peru, resto de festa. Não se convidava ninguém. Era um peru para nós, 5 pessoas. E havia de ser com 2 farofas, a gorda com os miúdos e a seca, douradinha, com bastante manteiga. Queria o papo recheado só com a farofa gorda, porque havíamos de ajuntar ameixa preta, nozes e um cálice de xerez, como aprendera na casa da Rose, muito minha companheira. Está claro que omiti onde aprendera a receita, mas todos desconfiaram e ficaram logo naquele ar de incenso assoprado, se não seria a tentação do dianho aproveitar a receita tão gostosa. E cerveja bem gelada, eu garantia, quase gritando. É certo que com os meus gostos, já bastante afinados fora do lar, pensei primeiro num vinho bom, completamente francês, mas a ternura por mamãe venceu o doido. Mamãe adorava cerveja. Quando acabei meus projetos, notei bem. Todos estavam felicíssimos, num desejo danado de fazer aquela loucura em que eu estourara. Bem que sabiam, era loucura sim, mas todos se faziam imaginar que eu sozinho é que estava desejando muito aquilo e que havia jeito fácil de empurrarem para cima de mim a culpa de seus desejos enormes. Sorriam se entreolhando, tímidos como pombas desgarradas, até que minha irmã resolveu o consentimento geral. É louco mesmo! Comprou-se o peru, fez-se o peru e etc. E depois de uma missa do galo bem mal rezada, se deu o nosso mais maravilhoso Natal. Foi engraçado, assim que me lembrara de que finalmente ia fazer mamãe comer peru, não fizera outra coisa aqueles dias que pensar nela, sentir ternura por ela, amar minha velhinha adorada. E meus manos também estavam no mesmo ritmo violento de amor, todos dominados pela felicidade nova que o peru vinha imprimindo na família. De modos que, ainda disfarçando as coisas, deixei muito sossegado que mamãe cortasse todo o peito do peru. Um momento, aliás, ela parou, feito fatias, um dos lados do peru da ave, não resistindo àquelas leis de economia que sempre a tinham entorpecido numa quase pobreza sem razão. Não, senhora, corte inteiro, só eu como tudo isso. Era mentira.
O amor familiar estava por tal forma incandescente em mim que até era capaz de comer pouco, só para que os outros 4 comessem demais. E o diapasão de outros era o mesmo. Aquele peru comido a sós, redescobrir em cada um o que a cotidianidade abafara por completo: amor, paixão de mãe, paixão de filhos. Deus me perdoe, mas estou pensando em Jesus. Naquela casa de burgueses bem modestos, estava se realizando um milagre de amor digno do Natal de um Deus. O peito do peru ficou inteiramente reduzido a fatias amplas. Eu que sirvo. É louco mesmo. Pois por que havia de servir se sempre mamãe servira naquela casa? Entre risos, os grandes pratos cheios foram passados para mim e principiei uma distribuição heróica enquanto mandava meu mano servir a cerveja. Tomei conta logo de um pedaço admirável da casca, cheio de gordura, e pus no prato. E depois vastas fatias brancas. A voz severizada de mamãe cortou o espaço angustiado com que todos aspiravam pela sua parte do peru. Se lembra dos seus manos, Juca? Quando que ela havia de imaginar, a pobre, que aquele era o prato dela, da mãe, da minha amiga maltratada, que sabia da Rose, que sabia meus crimes, que só eu lembrava de comunicar o que fazia sofrer. O prato ficou sublime. Mamãe, esse é o da senhora. Não, não passe não. Foi quando ela não pôde mais com tanta emoção e principiou chorando. Minha tia também, logo percebendo que o novo prato sublime seria o dela, entrou no refrão das lágrimas. E minha irmã, que jamais viu lágrimas sem abrir a torneirinha também, se esparramou no choro. Então principiei dizendo muitos desaforos para não chorar também. Tinha 19 anos. Diabo de família besta que via peru e chorava. Coisas assim. Todos se esforçavam por sorrir, mas agora é que a alegria se tornava impossível. É que o pranto evocara por associação a imagem indesejável de meu pai morto. Meu pai, com sua figura cinzenta, vinha para sempre estragar nosso Natal. Fiquei danado. Bom, principiou-se a comer em silêncio, lutuosos, e o peru estava perfeito. A carne mansa, de um tecido muito tênue, boiava fagueira entre os sabores das farofas e do presunto, de vez em quando ferida, inquietada e redesejada pela intervenção mais violenta da ameixa preta e o estovo petulante dos pedacinhos de nós. Mas papai sentado ali, gigantesco, incompleto, uma censura, uma chaga, uma incapacidade. E o peru estava tão gostoso. Mamãe por fim sabendo que peru era manjar mesmo digno do Jesusinho nascido. Principiou uma luta baixa entre o peru e o vulto de papai. Imaginei que gabar o peru era fortalecê-lo na luta. E está claro, eu tomara decididamente o partido do peru. Mas os defuntos têm meios visguentos, muito hipócritas de vencer. Nem bem gabei o peru que a imagem de papai cresceu vitoriosa, insuportavelmente obstruidora. Só falta seu pai. Eu nem comia, nem podia mais gostar daquele peru perfeito, tanto que me interessava aquela luta entre os dois mortos. Cheguei a odiar papai. E nem sei que inspiração genial de repente me tornou hipócrita e político. Naquele instante, que hoje me parece decisivo de nossa família, tomei aparentemente o partido de meu pai. Fingi, triste. É mesmo. Mas papai, que queria tanto bem a gente, que morreu de tanto trabalhar por nós, papai lá no céu há de estar contente. Hesitei, mas resolvi não mencionar mais o peru. Contente de ver todos nós reunidos em família. E todos principiaram muito calmos falando de papai. A imagem dele foi diminuindo, diminuindo, e virou uma estrelinha brilhante do céu. Agora, todos comiam o peru com sensualidade, porque papai fora muito bom, sempre se sacrificara tanto por nós. Fora um santo, que vocês, meus filhos, nunca poderão pagar o que devem a seu pai. Um santo. Papai virara santo, uma contemplação agradável, uma inestorvável estrelinha no céu. Não prejudicava mais ninguém. Puro objeto de contemplação suave.
O único morto ali era o peru, dominador, completamente vitorioso. Minha mãe, minha tia, nós, todos alagados de felicidade. E ia escrever felicidade gustativa, mas não era só isso não. Era uma felicidade maiúscula, um amor de todos, um esquecimento de outros parentescos distraidores do grande amor familiar. E sei que foi aquele primeiro peru comido no recesso da família, o início de um amor novo, reacomodado, mais completo, mais rico e inventivo, mais complacente e cuidadoso de si. Nasceu de então uma felicidade familiar para nós que não sou exclusivista, alguns a terão assim tão grande, porém mais intensa que a nossa me é impossível conceber. Mamãe comeu tanto peru que um momento imaginei, aquilo podia lhe fazer mal. Mas logo pensei, que faça, mesmo que ela morra pelo menos uma vez na vida, coma peru de verdade. A tamanha falta de egoísmo me transportara o infinito amor. Depois vieram umas uvas leves e uns doces que lá na minha terra levam o nome de bem casados. Mas nem mesmo esse nome perigoso se associou à lembrança de meu pai, que o peru já convertera indignidade em coisa certa, em culto puro de contemplação. Levantamos. Eram quase 2 horas, todos alegres, bambeados por 2 garrafas de cerveja. Todos iam deitar, dormir ou mexer na cama, pouco importa, porque é bom uma insônia feliz. O diabo é que a Rose, católica antes de ser Rose, prometera me esperar com uma champanhe. Para poder sair e mentir, falei que ia a uma festa de amigo. Beijei mamãe e pisquei para ela, modo de contar onde ia e fazê-la sofrer seu bocado. As outras mulheres beijei sem piscar. E agora, Rose. Esse foi o Peru de Natal, conto de Mário de Andrade, publicado originalmente em 1942. Eu tenho alguns comentários a fazer a respeito desse conto, que é um dos mais conhecidos do Mário de Andrade, e evidentemente que eles não são as únicas observações possíveis que a gente pode fazer sobre essa obra, também não são as melhores, mas são as coisas que me passaram pela cabeça. Em primeiro lugar, me chamou a atenção a maneira como o Natal nem sempre foi celebrado no nosso país como se celebra hoje. Esse conto, publicado nos anos 40, talvez tenha até sido escrito algum tempo antes. A gente não tem como saber há quanto tempo que o Mário de Andrade tinha essa história na cabeça ou a história na gaveta pronta, mas de qualquer maneira a gente pode dizer que até aqueles anos 40 o Natal não era aquela celebração de cartão postal que é hoje, não é algo que podia estar numa propaganda de panetone, numa propaganda de ave de Natal. Era uma festa pequena, uma festa religiosa, quando nem sempre se trocavam presentes. Até muito pouco tempo no Brasil, todo mundo que tinha religião católica ia à missa do galo na noite de Natal, não trocava presentes, deixava esse momento da troca de presentes para o dia 6 de janeiro, dia de Reis, e não fazia aquela grande, gigantesca festa, reunindo todos os parentes possíveis. Essa foi uma modificação da maneira como a gente celebra culturalmente o Natal, muito provavelmente influenciado pelo cinema americano e pela publicidade que, por vários interesses, transformou o Natal na festa mais lucrativa do comércio ao longo de todo o ano. Isso posto, a gente está vendo então surgir mais um Natal numa família que está marcada por um luto. 5 meses antes tinha morrido a figura do pai e todos estão muito abalados, e a festa de Natal, que já prometia ser meio triste, porque ela sempre era meio triste, vai sendo cada vez mais esmagada pela presença tão sufocante durante a morte quanto foi em vida, que é a figura desse pai. A figura do pai aqui surge como esmagadora, como superior e como castradora. Não resta dúvida que Mário de Andrade elegeu aqui nesse conto uma espécie de vilão na figura do patriarcado, a figura que coloca o pai como o grande supervisor de toda a família, supervisor da ordem material e espiritual de todos os membros de uma família. E aqui nós temos um narrador de apenas 19 anos, chamado Juca, que se colocou dentro dessa dinâmica familiar rígida
como um afrontoso, como um questionador. E ele está vivendo o auge da sua juventude, a fase mais luminosa, mais livre e mais debochada da vida. Ele está em plena adolescência, ele está apaixonado por uma moça chamada Rose. Desde a infância ele está tentando, através das suas insubordinações, escapar do controle do pai. E agora, aos 19 anos, ele se sente completamente livre dessas amarras. E ele está decidido a convidar o restante da família a experimentar essa mesma liberdade, do qual ele sempre usufruiu sozinho, com certo privilégio, pelo fato de ser o filho mimado, o filho homem, mimado por todas as outras figuras femininas da casa. Aliás, tirando a figura do pai, a gente não vê mais outros homens nessa família. Há uma certa referência a irmãos, mas devem ser ainda muito pequenos, porque o restante das outras personagens são todas mulheres. A mãe, a tia e a outra irmã, uma irmã que também criou o protagonista. Então, uma espécie de ordem feminina de mulheres amorosas e batalhadoras que sempre foi ofuscada pelo autêntico desmancha-prazeres que sempre foi aquele pai. Tem muito de freudiano aqui nessa discussão, ao você ver o filho homem assumindo o partido ali das mulheres da família, que todas elas ele inclusive as vê como mães, contrariamente ao seu rival masculino. Isso aí é psicanálise de botiquim até, de tão básico que é essa rivalidade masculina com a figura do próprio pai. Mas seja como for, a grande proposta que ele faz, a subversão que ele traz para aquela família durante a ceia de Natal é a de preparar um peru. Essa também é uma diferença da forma como se comemorava o Natal no passado e como se comemora hoje. Hoje é normal a gente preparar aves festivas no Natal, mas antigamente essa ave era festiva demais para uma celebração religiosa e íntima como o Natal. Ela era reservada às grandes festas, o que significa que a mulherada da família tinha que trabalhar por muitos dias, porque não era só comprar o peru congelado e temperado no supermercado, elas tinham que comprar o peru vivo, tinham que matar o peru, tinham que despenar o peru, tinham que fazer, enfim, tirar o sangue, tirar as tripas, fazer tudo com o peru, preparar, temperar por dias, cozinhar por horas. Era algo que dava muito trabalho para a mulherada da família, para que todos os parentes distantes, parentes que a gente nunca ouviu falar, viessem usufruir do peru e dos doces e dos salgadinhos que elas ficaram ali dando sangue para apresentar na mesa, nas festas de aniversário, e elas próprias não tinham chance de sentar e comer e se deleitar. O que o protagonista está propondo é essa grande celebração, esse ritual em torno da mesa. Ele está tentando mostrar para essas mulheres que tanto foram castradas ao longo da vida pela figura do pai, que elas também são rainhas e têm direito a um banquete. Elas também podem se deliciar com farofas gordas, com frutas exóticas, com carnes suculentas e peles crocantes. Esse conto me lembrou bastante, por causa desse ritual em torno da comida extravagante, uma novela de uma norueguesa chamada Karen Blixen, A Festa de Babette. É uma realidade diferente da brasileira, se passa lá no extremo norte do mundo, no meio da Noruega, numa vilazinha puritana protestante. Duas irmãs solteironas, filhas de um pastor, também que cresceram num ambiente austero, frio e muito puritano, nunca se permitindo nenhum tipo de prazer na vida, recebem em casa uma criada, uma cozinheira francesa. E no dia que essa mulher francesa, que veio de um país exótico, emocionante, quente, sensual, no dia que essa criada ganha na loteria, ela resolve fazer, em homenagem às patroas, que eram suas benfeitoras, um grande banquete em que ela serve carnes exóticas, em que ela serve ensopado de tartaruga e um monte de outros pratos que são o acontecimento mais emocionante que aconteceu na vida dessas duas senhoras que nunca puderam celebrar esse ritual em torno da mesa. Tem uns certos paralelos aqui, embora as realidades culturais sejam um tanto diferentes. A Festa de Babette e Um Peru de Natal são dois contos que me transmitiram mais ou menos a mesma energia. Ao celebrar os sentidos e ao se permitir um prazer único na vida, esses seres humanos em torno da mesa também redescobriram afetos e se conectaram de maneira como nunca tinha acontecido antes. A celebração em torno da mesa no período de Natal também reacendeu o afeto da família e fez com que eles sublimassem a figura
pesada, aqui no caso desse pai. Fez com que eles transformassem a lembrança desse homem em algo positivo e luminoso. E até o próprio narrador, que tem uma certa implicância com o pai, até ele, fingindo fazer uma grande homenagem ao pai, até ele meio que se sentiu perdoando a figura castradora desse pai. Tudo graças a esse milagre de Natal em torno da mesa, em torno de uma boa refeição. Então, eu desejo a você nesse Natal esse tipo de comunhão. Não importa o tamanho da sua família, se você é daqueles assim que faz aquela festa de Natal com todo mundo, ou se você vai ter uma mesa pequena com 1, 2 pessoas e mais os seus cachorros e os seus gatos. Eu desejo a vocês esse tipo de comunhão nesse Natal, esse tipo de sentimento de felicidade e esse tipo de agradecimento pelas dádivas da vida. As dádivas representadas por um belo prato festivo, um belo peru de Natal, ou seja lá aquilo que você gosta de comer nos momentos especiais. Um beijo a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!